As doenças respiratórias, incluindo a coronavírus, foram detectadas em nosso município em 2024. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira. Estou aqui na sede do CEDRI em Januário. O CEDRI é o Centro Especializado de Doenças Respiratórias e Infectocontagiosas. Eu vou conversar com a enfermeira coordenadora do CEDRI, a enfermeira Ellen Caroline Souza Santos, para falar um pouquinho sobre esses dados que a Secretaria Municipal de Saúde do município de Januário publicou nesta manhã, no que diz respeito a essas informações. Ellen, esses números, o que eles representam? Tanto no que diz respeito ao Covid, a influenza A e B e outras doenças respiratórias. Sim, esses dados dos vírus respiratórios do nosso município, englobando tanto a zona urbana quanto a rural, e esses dados é de 1º de janeiro até 16 de dezembro. É do ano inteiro, ele é de suspeitos, casos suspeitos e casos positivos. Né? É só um alerta, normalmente a gente tem um período sazonal, que é o período de inverno, no qual essas doenças, há um aumento significativo, porém, em 2024, fora desse período sazonal, houve esse aumento, que foi um pouco preocupante, né? O qual a gente foi desenvolvendo algumas ações e atividades preventivas, juntamente com as unidades básicas de saúde. É uma oportunidade aqui de falar das ações, né? Houve uma preocupação, vocês realizaram ações. De que tipo de ações, por exemplo? A gente realizou ações preventivas, conversando, né, principalmente com a população e com risco maior, que são os idosos e as crianças, indo em asilos, conversando com os idosos em praças públicas, ao presídio, que é o local fechado, e continuando ainda nessas ações, pretendemos ir em outros asilos, na APAC e também em casa de acolhimento, onde tem um grupo maior de crianças também. Vamos ter a oportunidade de conversar com você para falar um pouquinho. A Covid já é uma doença que, né, a gente já conhece bem o impacto que isso causa. Quando você fala aqui 68 casos positivos de Covid, isso, mais uma vez, reforçando para quem nos acompanha, são números positivos durante todo o ano de 2024, não é isso? Isso mesmo, durante todo o ano 2024. Se a gente for fazer uma média aí, dá de 5 casos positivos mensal, né? Então, tá tranquilo em relação, mas a gente não pode deixar de realizar a prevenção para que, né, a gente passou um período difícil, que foi a pandemia, para que possa passar, né, outros anos tranquilo, né, prevenindo todos os tipos de doença, não só a Covid, como influenza A, influenza B, bronquiolite e outros tipos de vírus respiratórios. Vamos falar então de orientações, né? A pessoa, quais são as principais suspeitas no que diz respeito às doenças respiratórias e o que esse paciente ele tem que fazer, qual é o procedimento? Sim, e durante a apresentação de sintomas, que normalmente é febre, coriza, espirros, dores de cabeça, aí quando chega a um avanço agravante, pode vir falta de ar, a queda da pressão. Então, a gente tem que sempre buscar ou o postinho de saúde, quando os casos é mais simples, e quando os casos são mais graves, que é reconhecido como SRAG, podemos buscar o hospital. Dentro do hospital, o paciente internado, ele já realiza o RT-PCR, né, que é enviado. E aqui no CEDRI, aos pacientes que foram apenas nas unidades, realizamos o teste rápido. Então, a prevenção, a gente retrata aqui. Ao espirrar, não colocar a mão no nariz, sempre o antebraço. Se está com sinais e sintomas, evitar locais de aglomeração. Se tiver que sair, utiliza máscara. Buscar sempre a unidade de saúde. Não se automedicar, né? Buscar a unidade ou o hospital para estar passando as medicações corretas. E como eu falei, se caso agravar, buscar o hospital, que é, né, o hospital que tem os aparatos certos para que possa, né, conduzir a situação. Ellen, para finalizar, já te agradeço aqui pela oportunidade, eu queria que você deixasse aqui um recado, porque aqui o CEDRI aqui também faz testes rápidos, né, dessas doenças respiratórias. Mas para o paciente chegar aqui, qual é o procedimento que ele tem que fazer? Então, como eu falei, aos sinais e sintomas e na unidade, a unidade vai notificar o paciente, o hospital também notifica o paciente, tem que trazer essa notificação ou pedido médico, juntamente com um documento pessoal e um cartão do SUS, né? Vindo dentro do horário de 7 às 11h15 e de 1h30 às 16h45 para realizar o teste. Chegando aqui, não precisa de agendamento, pode vir diretamente ao CEDRI, chegando aqui já será atendido, o teste ele sai o resultado em 15 minutos, então é muito rápido. Okay. Muito obrigado. Fechando aqui, já que estamos chegando no período agora de festas de fim de ano, essas pessoas tomarem
bastante cuidado, né? Se cuidarem mesmo para evitar essa doença. Sim, como eu falei, se a pessoa estiver apresentando sinais e sintomas, evitar tipo de aglomeração e, se caso precisar, utilizar a máscara para que, né, elimine essa proliferação, essa disseminação da doença. Onde é que fica o Cedri, em Januário, o endereço? Fica na Avenida Marechal Deodoro, 193, no centro, para ficar mais fácil, em frente à Câmara Municipal. Então, é informação importante, passada aqui pela enfermeira coordenadora do Cedri, Ellen Caroline Souza Santos.